Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Quero trazer uma palavra de Jesus para a sua vida. Eu quero começar essa palavra perguntando para você se você sabe ou se você tem certeza por qual caminho que você está seguindo, ou se você já se sentiu perdido, se você às vezes já se perguntou, já se questionou por qual caminho que eu devo seguir, por onde eu devo ir, será que eu estou no caminho certo? Será que a minha vida está caminhando no caminho certo? Eu quero iniciar aqui essa palavra trazendo um versículo que se encontra em João 14, a partir do versículo 5, que diz assim: E lhe indagou Tomé. Aqui é Tomé indagando Jesus. Ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus, e Jesus aqui respondeu para Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E muitas vezes você se questiona aí: Jesus, qual que é o caminho que eu devo seguir? Jesus, eu estou me sentindo perdido, me mostra o caminho. Qual o caminho é esse que Jesus diz que devemos seguir para chegar ao Pai? O caminho literalmente é Jesus, é estar na presença de Jesus, é ser guiado para Jesus, é ser guiado por Jesus e para Jesus. E existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre estar no caminho certo, sobre obedecer à voz de Jesus para quando precisamos seguir o caminho. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês que mostram na Bíblia. O primeiro que eu quero trazer é sobre Abraão, quando Jesus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Ali, Jesus faz uma promessa para Abraão e pede para ele sair, pede para ele simplesmente caminhar, buscar um caminho para um local onde Jesus iria mostrar para ele ainda. Jesus não mostrou qual o local, Jesus não disse-lhe o caminho, simplesmente pediu para ele sair da sua casa, abandonar toda a sua parentela e procurar esse caminho. E depois a Bíblia diz que, ao invés de ele abandonar totalmente a sua parentela, ele levou seu sobrinho Ló com ele. E infelizmente, às vezes a gente comete esse erro porque a gente quer seguir o caminho de Jesus, mas a gente esquece que às vezes para andar no caminho de Jesus a gente tem que obedecer o que ele pede. Não é simplesmente seguir um caminho ou achar que está no caminho certo. É literalmente obedecer o que Jesus pede para que realmente estejamos andando no caminho dele. E assim que Abraão se apartou de Ló, assim que Abraão obedeceu realmente à voz de Jesus, Jesus pede para que ele levantasse a cabeça e mostrou aquele enorme vale e falou: bom, este aqui é o local onde eu te prometi. Então, às vezes a gente pode até questionar Deus, falar: Jesus, mas eu não sei se eu estou realmente no seu caminho, porque eu não estou vendo as coisas que você me prometeu. Então presta bastante atenção, porque às vezes você está no caminho certo, mas não está obedecendo 100% a Jesus. Então ele não pode te revelar todo o caminho, ou ele não pode te revelar algo que ele falou para você que te daria durante esse caminho, ou algo que ele te prometeu durante esse caminho, ou até o destino que esse caminho te levaria, porque você não está obedecendo 100% a voz dele. Então, para que você entenda o caminho, para que Jesus fale com você nesse caminho, você tem que obedecer a Jesus. Tem um versículo aqui em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito, e será perfeito. E porei a minha aliança entre mim e entre ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E ali foi quando o nome Abrão, como ele era conhecido, se tornou Abraão. E Deus falou assim para ele: anda no meu caminho, que eu irei cumprir uma promessa na sua vida. E ali fala que Abraão era de idade muito avançada, e a promessa de Jesus para a vida de Abraão é que era no meio da trajetória de vida dele, no meio do caminho de vida dele, ele seria pai de uma grande nação. E aqui a gente pode tirar como exemplo, porque às vezes a gente acha que a promessa de Deus tem validade. E se você for ver pela idade de Abraão,
seria quase praticamente impossível ele ter filho, mas porém a palavra de Deus, quando você está no caminho dele, ela sempre irá se cumprir. E realmente Abraão foi o pai de uma grande nação, e por isso que ele é conhecido como o pai da fé, porque ele creu na palavra de Jesus e se seguiu firme durante seu caminho o tempo todo. Eu quero trazer uma outra passagem também, uma outra história da Bíblia que diz sobre caminho, que fala sobre a vida de Jonas, porque em Jonas 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E uma coisa que a gente tem que aprender, porque às vezes a gente tenta fugir do caminho do Senhor, às vezes o Senhor nos mostra o caminho, nos fala qual é o destino que devemos seguir, e a gente acaba tentando fugir, tentando sair do caminho do Senhor. E olha o que aconteceu com Jonas. Mesmo ele tentando entrar nesse navio, ele entrou no navio, se escondeu no fundo do navio, e durante o meio do trajeto, onde ele estava fugindo do caminho dele, a tempestade veio, o mar se agitou. Deus literalmente falou assim: você pode tentar fugir do caminho que eu te falei, do caminho onde que eu escrevi para você que você passasse, porém a minha vontade para a sua vida irá se cumprir. Deus deu uma forma de colocar Jonas novamente no caminho que ele precisava, e aqui você já conhece a história, que ele foi engolido pelo grande peixe ou pela baleia, dependendo da forma como foi contado para você, e ali sim ele foi levado até a cidade de Nínive, que era o destino e o caminho que ele deveria ter seguido. Então aqui fica um grande aprendizado, que se Deus já falou para você qual o caminho, te mandou para algum lugar, não tente se desviar da vontade do Senhor, porque você pode ficar dando voltas e voltas, ou Jesus pode te colocar numa situação onde vai te obrigar e vai te levar para esse caminho. E por falar entre ficar dando voltas e voltas e não achar o caminho, eu quero trazer também aqui uma outra passagem que é sobre a história de Moisés, que Moisés foi guiado ali por Deus para levar o povo até o deserto para que fosse liberto de Faraó. E a Bíblia diz que o povo ficou rodando ali no deserto por muito e por muito tempo. Um trajeto que era para ser feito em 40 dias durou 40 anos. Então a gente tem que aprender essa lição também. Quando estamos seguindo o caminho do Senhor, quando Deus diz que vai nos libertar ou vai trazer algo novo para a nossa vida e Ele nos mostra o caminho, não devemos murmurar durante esse caminho. Devemos manter firmes nesse caminho, devemos, ao contrário, em vez de murmurar, glorificar a Deus e seguir adorando a Ele, seguir obedecendo a Ele fielmente durante esse caminho, para que todas as coisas durante esse caminho cooperem para o bem, que seria estar na presença de Deus, que é o bem que a gente deve sempre seguir e estar firme diante da presença de Deus, não deixar que a murmuração, não deixar que as dificuldades que a gente encontra no caminho sejam maiores que a terra prometida, que seria o grande final desse caminho. E aqui eu quero trazer uma outra passagem que diz sobre na hora que eles estavam sendo guiados nesse caminho, porque durante o caminho do deserto, Deus ele sempre deixou muito claras as coisas para todo o povo. Aqui diz no capítulo 13, no versículo 21 de Gênesis: o Senhor ia diante deles, de dia como uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite como uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Então, às vezes você pode estar se sentindo perdido, porém Deus vai colocar uma nuvem aí no seu caminho para te guiar durante o dia, para não deixar que o sol venha tirar as suas forças, venha enfraquecer a sua caminhada durante esse caminho. E durante a noite Ele coloca uma coluna de fogo para iluminar o seu caminho, para que você consiga seguir ali sempre firme e forte nesse caminho. Então, preste bastante atenção quando Deus falar sobre caminho, quando Ele falar assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E às vezes, se você estiver se sentindo perdido, não está encontrando o caminho, se aproxime mais de Jesus, chegue mais perto dEle,
esteja disposto a servi-lo, que você vai começar a entender sobre o caminho, você vai começar a aprender a caminhar nesse caminho, que é caminhar com Jesus, que é estar na presença dele, que é buscar a ele dia e noite, que é pedir para que ele seja o seu GPS durante esse caminho. E muitas vezes você pode até se perder nesse caminho, mas assim como o GPS faz, Jesus ele recalcula a rota e te mostra novamente qual caminho você deve trilhar para que você volte para o caminho de Jesus, para que você volte no caminho que ele colocou na sua vida, o caminho que ele projetou na sua vida. Às vezes a gente esquece que Jesus já trilhou toda a história da nossa vida, mas ele nos dá o livre-arbítrio de escolher por qual caminho queremos seguir. Porém, muitas vezes, Deus ele é um Pai tão zeloso e tão maravilhoso, que mesmo você escolhendo um caminho errado, você escolhendo um caminho da perdição, ele vai lá, ele te resgata. A Bíblia diz que o bom pastor é aquele que deixa as 99 e vai lá buscar uma única ovelha que está perdida pelo caminho, e isso é o que Jesus faz pela sua vida. Quando você se achar que está perdido no caminho, confie no Senhor, que Ele vai lá te buscar, Ele vai te resgatar, Ele vai sarar as suas feridas e novamente Ele te colocará no caminho certo, que é o caminho da luz. Eu quero trazer aqui para finalizar essa palavra alguns versículos que dizem sobre o quanto é bom estar no caminho do Senhor e qual realmente é esse caminho que devemos seguir. E a primeira parábola que eu li aqui é de João 14:5, que é o que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero ler também em Salmo 119, versículo 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então, como eu disse aqui na passagem do deserto, Deus é quem irá sempre clarear o seu caminho. Se você estiver achando que seu caminho está escuro, medita na palavra do Senhor e clama um pouquinho o nome dele, que ele irá iluminar o seu caminho. Eu quero ler aqui também em Mateus 7, o versículo 13, que diz assim: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos que os encontram. Então, às vezes, o inimigo ele vai te dar caminhos ou vai te dar situações que é muito mais fácil de você caminhar, e às vezes você até consegue correr por esse caminho e você acha que vai chegar mais rápido. Mas não esqueça dessa palavra, que o caminho de Jesus muitas vezes ele é um caminho estreito, ele é um caminho de pedras, ele é um caminho que você encontrará espinhos nesse caminho. Mas não se preocupe, porque Deus, com o seu amor misericordioso, ele sempre irá tirar os espinhos desse caminho, ele irá colocar as sandálias nos seus pés para que você possa passar por essas pedras, não machuque seus pés. Ele estará te guiando por todo o caminho, se você estiver buscando a Ele, se você estiver com a sua vida na presença do Senhor. Eu quero ler aqui também em Provérbios 16:9, que diz assim: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, deixe que o Senhor determine os seus passos, e mesmo que você faça planos, entregue esses planos para o Senhor, confia nele que Ele tudo fará para que os seus planos, se estiverem alinhados com a vontade dEle, esses planos irão realizar na sua vida. Eu quero ler aqui mais um versículo que está em Salmo 1, versículo 6, que diz assim: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, esteja sempre no caminho do Senhor, seja justo durante esse caminho, fique atento para as coisas que Jesus irá pedir para você fazer nesse caminho, as pessoas que Ele irá colocar nesse caminho para você ajudar, para que esse caminho se torne um caminho prazeroso de você trilhar, porque esse é o caminho que leva à luz, esse é o caminho que leva a Deus. Somente Jesus é o caminho. Então se aproxime a Ele, tenha intimidade dEle, que você sempre estará caminhando nesse caminho. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você. Espero que faça sentido, que você entenda que somente Jesus é o caminho. E assim como Jesus te coloca no caminho, me colocou no seu caminho para trazer essa mensagem, seja a mão de Jesus na vida de alguém. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. Curte, comenta aí, me ajuda a levar um pouquinho da palavra de Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam também encontrar esse caminho. Fica com Deus, esteja sempre no caminho de Jesus.